Olá, amigos, família querida, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu oro para que tudo esteja bem, na graça de Deus. Vivemos momentos difíceis, notícias tristes, situação complicada por todo mundo, né? Guerra por aqui, guerra por ali. Continua essa situação, Brasil e Israel, esse problema diplomático. Volto a repetir, vocês estão cansados de ouvir isso, essa comparação com o incomparável, né? Essa questão do Holocausto e Israel e Hamas, bem, colocando o Brasil numa situação complicada diplomaticamente falando. Ontem eu comentava dessa questão também de um vídeo que eu recebi, coloco o crédito aqui ao meu amigo, irmão em Cristo, Osni, eu recebi dele falando sobre a igreja lesbiteriana, essa questão de liberdade de expressão, que na verdade vem sendo uma libertinagem. Triste, todas essas coisas realmente entristecem o nosso coração, mas como a Bíblia já nos diz, né, estamos chegando aí no final dos tempos, são sinais e por isso que a igreja precisa realmente cumprir a sua parte, anunciar o Evangelho, pregar a Cristo. Hoje um vídeo muito interessante, essas coisas que aparecem no celular, na internet, e de uma moça, não a conhecia, seu nome é Aimee, participando de um concurso, um reality show, que por certo ontem foi a final, que eu também não sabia, só soube hoje que ontem foi a final, mas ela causando uma certa polêmica no sentido de que os prós e os contras, né, os partidários, então trouxe um tema à luz, onde está dando muito o que falar, com esta canção, o Evangelho de Fariseus. Muito interessante, gostei, ouvi outras músicas dela, uma letra interessante em cada uma das canções, e essa em particular, o Evangelho de Fariseus, é muito interessante, fala uma verdade e mexe realmente com a questão social, econômica, política, cristã e tudo mais, porém uma ressalva, né? Claro que não podemos generalizar, nem todos os cristãos, nem todas as igrejas, nem todas as religiões se encaixam dentro desta característica, digamos assim, que ela menciona ali, mas tem sim um fundo de verdade, com essa ressalva, não generalizando. Existem igrejas sérias, boas, pastores comprometidos, responsáveis, líderes, denominações realmente que levam a sério o Evangelho e o reino de Deus aqui na terra, né? Bem, mas eu quero falar com vocês, e como eu mencionei, estou estudando Efésios, de quando em quando eu escolho um livro, uma carta, um salmo, enfim, tomo um certo tempo em cima disso, e dessa vez vou trabalhar em Efésios. Eu vou estar trabalhando uma série de sermões nos próximos meses, e vou estar compartilhando aqui na igreja, e em algum momento vocês vão ver, ouvir, né? Por exemplo, no capítulo 1 vamos falar sobre eleitos em Cristo, no capítulo 2 a unidade em Cristo, no capítulo 3 o mistério do Cristo revelado, no capítulo 4 vivendo na luz de Cristo, no capítulo 5 vamos falar sobre andar em amor, e claro, não poderia ser diferente o capítulo 6 falar sobre a armadura de Deus, né? Então são temas que estaremos desenvolvendo e quero estar compartilhando com vocês, tanto na nossa comunidade que fala espanhol, nossa igreja hispana, como na igreja em português, tá bom? Mas hoje uma breve reflexão dessa carta do apóstolo Paulo. Eu vou estar colocando para vocês em algum momento um pouco da história do apóstolo Paulo, e as circunstâncias, o contexto do momento em que ele escreveu esta carta,
que foi ali na metade do primeiro século, nos anos 60, 62, depois de Cristo, né? E é um tesouro de ensinamentos, realmente, é uma carta muito interessante que traz para nós a oportunidade de que estejamos pensando, refletindo sobre a nossa posição, a nossa identidade em Cristo. E esta carta que Paulo traz aqui nos faz pensar na imensidão do amor de Deus e da riqueza das bênçãos de Deus na nossa vida. Aqui nesses primeiros versículos, eu não vou estar falando sobre todo o capítulo 1 agora, mas apenas uns detalhes breves aqui para a reflexão. Eu sugiro que você leia o capítulo 1, pense, medite, eu vou voltar a estar compartilhando com vocês, mas nos versículos 4 e 5, aqui desse capítulo 1, Paulo fala sobre a eleição, sobre a predestinação. E Paulo nos lembra que nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para nós sermos santos, para sermos irrepreensíveis diante dele. Então a eleição, a predestinação, escolhidos para uma vida santa, uma vida irrepreensível diante do Senhor. Isso nos leva a pensar, a meditar, a refletir realmente que precisamos ter um amor incondicional para com esse amor incondicional de Deus na nossa vida, que nos lembra de que a salvação, o resgate, a nossa regeneração não é resultado de nossos próprios méritos, não é resultado de nosso esforço, não é resultado de obra nenhuma de nossa parte, mas a nossa salvação, a nossa nova vida em Cristo é totalmente graça de Deus. É obra desse amor incomparável, desse amor imensurável, desse amor único, né? Então, queridos, nada mais justo, nada melhor do que nós vivemos uma vida em humildade, uma vida na dependência de Deus, reconhecendo que nós somos salvos pela graça de Deus e não por nossos próprios esforços. E isso, claro, nos vai levar a que tenhamos uma vida de gratidão, sejamos gratos, sejamos agradecidos e estejamos procurando compartilhar esse evangelho com outras pessoas, sabendo de que a salvação é um presente de Deus. A salvação é pela graça e misericórdia de Deus e que Deus quer estender a todos. E deixou para nós a grande comissão, para que nós estejamos anunciando, falando dessa salvação que é o presente de Deus, que anunciamos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para todos aqueles que creem. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, vou voltar aqui, compartilhe, passe isso para outras pessoas. E se você não está no nosso canal, inscreva-se de uma maneira ou de outra, dá um clique aí, deixe um like para que isso possa chegar a um maior número de pessoas. É muito importante. Eu nunca levei a sério isso, mas tenho escutado tantas pessoas falando sobre isso, de compartilhar, de dar um clique, deixando um like, deixar comentários. Isso faz com que o vídeo chegue a um maior número de pessoas. E eu vou voltar falando um pouco mais sobre Efésios, do capítulo 1 ainda, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.